Não é por acaso que você está aqui. Você sabe por que estas palavras chegaram até você justamente agora? Porque Deus está falando diretamente ao seu coração ferido. Talvez já faz um tempo que você sente que algo dentro de você está quebrado, tentando colar os pedaços ou simplesmente fingindo que nada está acontecendo. Mas hoje, Deus quer que você saiba uma verdade poderosa. Ele não desperdiça uma única lágrima, nem uma ferida, nem um pedaço quebrado da sua vida. Jesus disse em João 14, "Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim." Vamos refletir sobre 15 versículos bíblicos que transformarão sua dor em propósito, sua ferida em cura e sua fragilidade em força. Você não vai apenas sobreviver, mas se tornará um testemunho vivo de restauração para outras pessoas. Seu coração pode estar cansado, mas sua fé ainda está viva. Nas mãos do oleiro divino, os pedaços quebrados se transformam em obra-prima. Antes de começarmos, declare em voz alta: Deus, mesmo estando quebrado por dentro, eu creio que tu podes me restaurar completamente. Minha dor não é meu destino, mas o material que tu usarás para criar algo belo. Vamos começar. Número 1. Deus vê seu coração quebrado e não te abandona. Deus te diz hoje, mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente. Sim, você que neste exato momento sente seu coração em pedaços, que carrega feridas que ninguém vê, que chora em silêncio enquanto os outros acreditam que você é forte. Hoje, quero te lembrar do que diz o Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isso não é apenas uma poesia bonita, é uma promessa viva, uma realidade que te alcança aqui e agora. Quando o salmista escreveu isso, ele não se referia a uma distância física, não falava de Deus caminhando ao seu lado como alguém na mesma sala. Ele falava de algo mais profundo, uma proximidade emocional, íntima, impossível de ser rompida. Porque Deus não se assusta com a sua dor, não foge diante das suas rachaduras. Pelo contrário, é justamente o seu quebrantamento que o atrai até você. Como um pai que corre para consolar o filho ferido, Deus se aproxima de você com ternura e compaixão. É importante que você entenda que no plano soberano de Deus, nada escapa ao seu conhecimento. Essa é a doutrina da providência. Cada lágrima sua foi vista, cada suspiro ouvido, cada ferida registrada em seu coração. Ele não é indiferente nem distante. A teologia reformada nos lembra que, mesmo no seu momento mais escuro, Ele continua governando e orquestrando sua história, porque conhece o fim desde o começo. Talvez hoje você não consiga entender por que seu coração está quebrado. Talvez sua mente esteja cheia de perguntas. Por que comigo? Por que agora? Onde está Deus no meio dessa dor? Deixe-me te dizer, Ele está mais perto do que nunca. Sua dor não o afasta de você. Pelo contrário, sua fragilidade é como um ímã que atrai sua presença curadora. O que as pessoas muitas vezes não compreendem, Ele entende perfeitamente. Enquanto outros talvez se afastem ao ver seus pedaços espalhados, quando você já não sabe mais o que oferecer, quando seu espírito parece abatido e apagado, Ele faz justamente o contrário. Se aproxima, te envolve com sua paz, coloca a mão sobre seu ombro e diz: Eu não vou te deixar sozinho, estou aqui. Isso é o que torna nosso Deus diferente. Ele não se cansa de você, não se ofende com sua dor, não te rejeita por suas lágrimas. Pelo contrário, seu coração compassivo se inclina para você, pronto para restaurar o que você acreditava estar perdido para sempre. Sabe de uma coisa? Em hebraico, o termo quebrantado não implica apenas uma fratura, mas uma ruptura que dói, mas que pode ser reparada. Isso é essencial, porque sua dor não é o fim da história. É apenas o começo da obra de restauração divina.
Como o vaso do oleiro que se quebra para ser moldado novamente em algo mais belo e mais forte, assim é sua alma nas mãos de Deus. Cada ferida pode ser curada, cada rachadura pode ser selada, cada pedaço quebrado pode ser recolocado em seu lugar. Ele é o curador dos quebrantados, o que salva os contritos, o que recolhe seus pedaços e os transforma em testemunho para sua glória. Até mesmo a tradição contemplativa católica nos ensina que é no silêncio da dor que melhor ouvimos sua voz. É nesses momentos de solidão, de lágrimas no travesseiro, que seu sussurro se torna mais claro. Às vezes, estamos tão envolvidos em nossa rotina, tão cheios de ruídos, que não conseguimos ouvi-lo. Mas quando tudo desmorona, quando você não tem mais a quem recorrer, é aí que você descobre que ele sempre esteve ali, pacientemente esperando que você abrisse a porta do seu coração. E a psicologia pastoral também nos recorda. O primeiro passo para a cura é saber que você não está sozinho, que você não é um caso perdido, nem uma causa esquecida. Deus está com você. Sua presença é real. Seu amor não tem condições. Você não é suas feridas, nem sua dor define quem você é. O que te define é que você é filho, é filha e tem um Pai Celestial que prometeu nunca te abandonar. Isso deve ser sua âncora quando as ondas da dor tentarem te afogar. Talvez agora mesmo você esteja se perguntando: por que eu não sinto isso? Por que meu coração continua tão quebrado? E eu te respondo: você não precisa sentir para que seja verdade. Sua palavra garante, Ele está perto, Ele está salvando, mesmo agora, ainda que você não perceba. Seu plano está se cumprindo, sua mão está agindo dentro de você, te moldando novamente. Seu tempo é perfeito e sua obra é completa. Então não se desespere. Mesmo que você esteja quebrado, você não está acabado. Mesmo que esteja quebrado, você não está sozinho. Mesmo que esteja quebrado, você não está fora do alcance do seu amor. Creia nesta verdade. O que hoje está quebrado em você será restaurado por sua graça amanhã. Suas mãos não falham, seu propósito não para, seu amor não se esgota. Permita que estas palavras penetrem em seu espírito como bálsamo. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Hoje é um bom dia para deixar que Ele recolha seus pedaços e comece a curar sua alma. Ele te diz: não temas, não fuja, não se esconda. Eu sou o Deus que te restaura completamente. E o que farei com você será tão belo que o que hoje te fere, amanhã será a prova da minha fidelidade. Permaneça em meus braços, porque é aí que começa a verdadeira cura. Número 2. Deus honra sua vulnerabilidade e a transforma em força. Deus te diz hoje, mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente. E há algo profundo que você precisa entender. Sua vulnerabilidade não é um defeito, não é uma vergonha, não é um sinal de fracasso. Sua vulnerabilidade é a chave que abre a porta para que Deus realize a obra mais gloriosa em você. O apóstolo Paulo aprendeu isso da forma mais difícil. Em sua carta aos Coríntios, ele confessou que orou 3 vezes pedindo a Deus que removesse aquilo que o fazia fraco. E a resposta do céu foi clara e definitiva: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É assim que a transformação começa. Deus honra quando você é honesto sobre sua fragilidade. Deus honra quando você mostra as rachaduras em vez de fingir que está inteiro. Porque é precisamente nessa fraqueza que o poder dele brilha mais intensamente. Veja como o Espírito Santo age. A teologia pentecostal nos ensina que quando reconhecemos nossa incapacidade humana, quando finalmente soltamos o orgulho e admitimos que não conseguimos sozinhos, então ele se move com mais poder. É nesse momento, quando você se rende e diz: Senhor, eu não consigo mais, que a graça dele se derrama como um rio sobre você. O que para o mundo é fracasso, para Deus é o começo de uma vitória sobrenatural. Ele não procura seus méritos nem sua perfeição.
Ele procura um coração contrito, um espírito que reconhece sua necessidade dele. E quando você faz isso, quando escolhe depender totalmente dele, ele transforma sua fraqueza em uma força que não vem de você, mas do céu. A cultura moderna ensina o contrário. Neste mundo, vulnerabilidade parece sinônimo de derrota. Dizem para esconder suas lágrimas, não mostrar suas cicatrizes, agir como se tudo estivesse bem. Mas no reino de Deus, as regras são diferentes. Jesus ensinou que os últimos serão os primeiros, que os mansos herdarão a terra, que os pobres de espírito receberão o reino. Porque a vulnerabilidade não é o fim, é a porta de entrada para sua força sobrenatural. Hoje o Senhor te lembra, não esconda sua fraqueza. Ela não é um obstáculo, é o cenário perfeito para que meu poder se aperfeiçoe em você. Os místicos cristãos entenderam isso. Homens e mulheres que buscavam a Deus no silêncio e na contemplação. Eles chamavam esse processo de esvaziamento. Só quando seu orgulho, suas defesas, suas máscaras são esvaziadas, é que Deus pode te encher com seu espírito. Assim como um copo só pode receber água quando está vazio, sua alma só pode ser preenchida com o poder dele quando você reconhece o que te falta. Não há vergonha em estar quebrado. Há beleza em reconhecer que precisa ser restaurado. A teologia da libertação também afirma: Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, os humildes para humilhar os orgulhosos. Veja a história de Davi. Um jovem pastor desprezado pela própria família, mas escolhido por Deus para derrotar um gigante e governar uma nação. Ou Moisés, um homem gago que se tornou o porta-voz do Senhor diante do faraó. Repetidas vezes, Deus escolhe aqueles que o mundo descarta, porque é na vulnerabilidade deles que ele pode mostrar sua glória. Até a psicologia cristã moderna confirma o que a Bíblia já dizia há séculos. A cura emocional começa com a honestidade. Começa quando você tem coragem de dizer: estou ferido, preciso de ajuda, preciso de Deus. Quando você confessa sua dor, quando tira a máscara, sua alma começa a respirar de novo. É nesse momento que ele começa a juntar os pedaços e a te restaurar. Você não precisa parecer forte por fora quando seu coração está desmoronando por dentro. Ele já sabe o que dói e já decidiu que sua graça será suficiente para você. Talvez por muito tempo você tenha acreditado que ser vulnerável é ser fraco. Talvez você tenha crescido ouvindo que não pode chorar, que precisa aguentar firme, que mostrar suas feridas é mostrar fracasso. Mas hoje o Senhor quer que você veja seu coração aberto como o lugar perfeito onde Ele pode manifestar seu poder restaurador. Ele não entra numa vida onde tudo já está resolvido, onde não há espaço para a sua obra. Ele entra nas ruínas, nos escombros, no coração quebrantado, e ali Ele levanta algo novo. Não tenha medo de mostrar sua fragilidade a Ele. Não tenha receio de confessar suas lutas internas. Ele não se assusta. Ele já sabe quem você é e mesmo assim te ama. Na verdade, quanto mais aberto você estiver diante dele, mais espaço ele terá para agir. Sua graça não é para os que se acham autossuficientes. Sua graça é para você, que sabe que precisa de um Salvador. Sua graça é para você, que sabe que sozinho não consegue. Sua graça é para você, que hoje reconhece que sua vulnerabilidade não te faz menor, mas mais pronto para receber o que só Ele pode dar. Então levante a cabeça. Não esconda mais suas lágrimas. Hoje é o dia em que você permite que sua fraqueza se transforme em plataforma para a glória dele. Deixe que o Espírito Santo te encha novamente. Deixe que o poder dele te levante e te fortaleça justamente onde você achava que nunca mais iria caminhar. Porque o que o mundo chama de fraqueza, Deus chama de potencial. E o que você acredita ser sua maior vergonha, Ele transformará em seu maior testemunho. Deus honra sua vulnerabilidade e a transforma em força.
Deixe que Ele faça isso hoje em você. Número 3. Deus recolhe os pedaços quebrados e cria uma nova obra-prima. Deus te diz hoje, mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente. E não só isso, Ele pega esses pedaços quebrados e cria de você uma nova obra-prima. Jeremias, no capítulo 18, nos oferece uma imagem tão clara quanto poderosa. E o vaso de barro que o oleiro fazia se estragou em suas mãos. E ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. É exatamente isso que Deus faz com você. Quando o profeta observa o oleiro trabalhando, vê que o vaso se quebra em suas mãos. E, em vez de descartá-lo, o oleiro começa de novo e faz um completamente novo. Deus não desiste de você. Ele não joga fora o que outros chamam de inútil. Ele não está interessado em consertar você superficialmente, mas em te refazer a partir do coração. É aqui que entendemos a profundidade da sua obra. A doutrina reformada chama isso de regeneração. Ele não pega seus pedaços apenas para colocá-los de volta no lugar original. Não. Ele os toma para fazer de você alguém novo, uma criação que nunca existiu antes. Em Cristo somos novas criaturas. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A restauração de Deus é criativa, não apenas corretiva. Ele não te leva de volta ao ponto de partida. Ele te conduz além, mais alto, mais profundo. Porque para Ele, suas feridas são matéria-prima para uma história ainda mais gloriosa. Você não precisa se contentar em ser o que era, porque Deus nunca se contenta em apenas reparar quando pode criar algo completamente belo. Gosto de pensar na arte japonesa do kintsugi. Quando uma peça de cerâmica se quebra, ela não é descartada nem escondida. Em vez disso, os artesãos a restauram usando pó de ouro para unir as rachaduras. Assim, as cicatrizes não apenas permanecem visíveis, mas se tornam a parte mais bela da peça. Assim é o nosso Deus. Ele não esconde suas rachaduras. Ele não faz parecer que você nunca esteve quebrado. Ele faz com que suas feridas brilhem com sua glória, que sua história seja um testemunho, que suas cicatrizes falem do seu poder para transformar o quebrado em algo digno de admiração. Porque Ele não apenas restaura o que você era, Ele manifesta sua glória justamente nos lugares onde mais doeu. A tradição ortodoxa chama esse processo de teoses, ser transformado progressivamente à imagem divina. Cada passo de cura que você dá, cada ferida que Ele fecha, cada pedaço que recolhe da sua alma, te faz parecer mais com Ele. Não é apenas uma mudança externa, mas uma transformação de dentro para fora. Por isso, você não deve temer o processo. Mesmo que agora veja seus fragmentos espalhados e ache impossível que alguém consiga juntá-los, lembre-se de que para o oleiro não existem peças perdidas. Ele sabe exatamente como uni-las para que o resultado final seja melhor do que antes. Até mesmo a teologia carismática afirma: quando Deus realiza sua nova obra em você, ela inclui dons e propósitos únicos. Você não volta a ser o mesmo, você se torna um testemunho vivo de sua criatividade e amor. Onde antes havia quebrantamento, agora há autoridade espiritual. Onde antes havia vergonha, agora há uma voz que ministra a outros. Porque a nova obra que Ele faz em você não é apenas para o seu bem, mas para que outros também creiam que sim, há esperança para o que parece irremediável. Aconselhamento pastoral também nos ensina: as crises não são o fim, são oportunidades para redescobrir quem você é, para redefinir sua identidade em Deus. Você não é seu passado, você não é seus erros, você não é a soma dos seus fracassos. Você é o que Deus está criando agora mesmo em você. E a obra que Ele começou, Ele completará. Porque o oleiro nunca deixa um vaso pela metade. Pode doer o processo. Pode custar confiar enquanto Ele molda. Mas confie nisso. O que Ele está fazendo com você é uma obra-prima. Talvez você tenha vivido achando que Deus só podia consertar o superficial da sua vida,
que aquilo que estava tão quebrado em você só podia ser maquiado, nunca verdadeiramente restaurado. Mas Ele quer que você saiba que o plano dele vai além. Ele não quer esconder suas feridas. Ele quer transformá-las em beleza. Ele quer tomar aquilo que outros não conseguem ver e transformar em testemunho vivo de que Ele continua sendo Deus, continua sendo o Criador, continua sendo o oleiro que faz novas todas as coisas. Então hoje, entregue seus pedaços a Ele. Pare de escondê-los. Ele já os vê e já sabe exatamente como usá-los. Sua oficina está pronta. Suas mãos estão estendidas. Seu olhar não é de decepção, mas de ternura. E sua voz te diz: confie em mim. Deixe-me te refazer. Deixe-me te mostrar o que posso fazer com o que você achava perdido. Porque quando Ele terminar a obra em você, as pessoas não verão apenas que você esteve quebrado. Verão que em suas cicatrizes brilha a graça de Deus. Verão que em suas rachaduras resplandece sua glória. Verão que tudo o que Ele faz é sempre perfeito. Deus recolhe seus pedaços quebrados e cria uma nova obra-prima. E essa obra-prima é você. Número 4. Deus transforma sua dor em propósito divino. Deus te diz hoje: mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente. E não só isso, Ele tem a capacidade sobrenatural de transformar essa dor que agora pesa sobre você em um propósito divino que vai te surpreender. Romanos 8:28 nos lembra dessa verdade com poder. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ouça bem. Não diz que algumas coisas cooperam para o bem. Não diz que apenas o que é bom, fácil ou compreensível. Diz que todas as coisas, até mesmo as feridas, o quebrantamento, as lágrimas mais amargas, quando colocadas nas mãos do Senhor, são entrelaçadas em um plano maior do que qualquer coisa que poderíamos imaginar. Paulo escreveu isso não a partir do conforto, mas do seu próprio sofrimento. Ele entendeu que a dor não é em vão quando é entregue a Deus, porque nosso Pai é um mestre que sabe pegar o que os outros chamam de ruínas e transformar em fundamento sólido para algo glorioso. Essa é a essência da teologia do sofrimento. A dor sem propósito é destrutiva, mas a dor com propósito divino se torna uma ferramenta para te transformar e abençoar outros. Quando você olha para suas feridas apenas da sua perspectiva, elas parecem injustas, absurdas, impossíveis de curar. Mas quando você começa a vê-las da perspectiva de Deus, começa a perceber como cada ferida pode se tornar um canal para a sua glória. Por isso, você não deve ter medo de ser vulnerável diante dele. Embora a filosofia cristã distinga entre sofrimento absurdo e sofrimento com sentido, hoje você pode decidir que sua dor não será em vão. Porque a dor sem propósito consome, mas a dor entregue ao Senhor é redimida. A teologia prática nos ensina que Deus nunca desperdiça uma experiência humana. Nunca. Cada perda, cada rejeição, cada traição, cada queda se transforma em material que Ele usa para formar algo novo e eterno em você. Porque nada nas suas mãos quebradas se compara ao que Ele pode fazer com essas mesmas peças nas suas mãos. Há algo maravilhoso nisso. Muitos dos ministérios mais poderosos nascem justamente daqueles que aprenderam a transformar sua dor em missão. Veja na Bíblia. José foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, injustamente preso. Mas um dia ele pôde dizer: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Onde havia ferida, houve cura para toda uma nação. Esse é o caráter de Deus. Ele não te cura apenas para você. Ele te cura para que você leve essa cura a outros. O lugar da sua dor pode se tornar o lugar do seu ministério. O mesmo local onde você chorou pode ser o local onde você testemunha sua fidelidade.
O mesmo vazio que você sentiu pode ser preenchido de propósito para servir aqueles que atravessam o mesmo vale. Isso não é apenas teologia abstrata. A psicologia pastoral também confirma: encontrar sentido na dor é fundamental para uma cura completa. Não basta parar de sentir dor. É necessário compreender que sua história tem valor, que seu processo tem um para quê, que suas lágrimas não caem em vão. Quando você entende isso, seu coração se fortalece. Você começa a olhar para trás e dizer: eu não entendo por que isso aconteceu, mas entendo que Deus já está usando isso para formar algo bom. Talvez hoje você não consiga ver como sua dor pode fazer sentido. Talvez suas feridas ainda estejam sangrando e suas perguntas ainda não tenham resposta. Mas você não precisa entender tudo para crer que Ele está tecendo fios invisíveis de propósito na história da sua vida. Não há nada mais esperançoso do que lembrar que o que hoje dói, amanhã pode ser o testemunho que salva alguém. Deus é como um tecelão divino que, do lado avesso do tapete, parece mostrar apenas nós e caos, mas da sua perspectiva já está tomando forma uma obra de arte. Então, não desista. Não solte sua fé. Porque mesmo que agora você não veja o motivo do seu quebrantamento, o plano continua de pé. Ele continua escrevendo sua história. E quando chegar o momento, quando você finalmente vir o tapete completo do lado certo, entenderá que cada lágrima foi necessária para que hoje você pudesse levar luz onde antes havia escuridão. Ele transforma sua dor em propósito divino. Aquilo que você pensou que iria te destruir será exatamente o que Ele usará para te levantar. Aquilo que o inimigo planejou para o mal, Deus transformará em bem. Essa é sua promessa. Essa é sua especialidade. Hoje te convido a levantar os olhos e confiar como nunca antes. Ouse sonhar que sua ferida será seu ministério. Imagine suas cicatrizes brilhando como prova viva de sua fidelidade. Profetize sobre seu próprio coração que nada será em vão. Porque quando você ama a Deus, todas as coisas, todas, até mesmo as mais difíceis, cooperam para o bem. Você é chamado segundo o seu propósito. Você é a evidência de que Ele ainda faz maravilhas em meio ao quebrantamento. E quando tudo estiver completo, você será testemunha e porta-voz desta verdade. Deus transforma a dor em propósito divino e nele sua história se tornará um farol para outros. Número 5. Deus restaura sua identidade desde a raiz. Deus te diz hoje: mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente, começando pelo mais profundo, sua identidade. Porque a primeira coisa que o inimigo tentou destruir na sua vida não foi sua força, nem sua saúde, nem mesmo seus sonhos, mas sua identidade. Se ele conseguir te confundir sobre quem você é, se conseguir te fazer acreditar que você é o que os outros dizem, o que seus erros disseram, o que seu passado grita, então toda a sua vida fica presa nessa mentira. Por isso hoje Deus te lembra das palavras de Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Você não é o dano que te causaram, nem os fracassos que enfrentou. Você é sua obra de arte pessoal, única, irrepetível, criada para um propósito eterno. Paulo foi claro ao escrever essa verdade. Ele não disse que você se tornará feitura dele quando for perfeito, nem quando alcançar tudo o que sonha. Ele disse que você já é feitura dele, mesmo com suas rachaduras, mesmo com suas feridas. Isso significa que seu valor e sua identidade não dependem do que você fez, nem do que os outros fizeram com você. Sua identidade não está no seu desempenho, nem na aprovação das pessoas, mas no relacionamento que você tem com aquele que te criou. Isso é o que ensina a doutrina cristã da identidade. Você não é definido pela dor que atravessou. Você é definido pelas mãos que te formaram. E essas mãos jamais erram. A restauração profunda sempre começa pela raiz.
Muitas vezes tentamos curar a superfície, a tristeza, a ansiedade, a solidão, mas essas são apenas as folhas da árvore. A raiz está na sua identidade. A perspectiva terapêutica cristã confirma isso. A cura emocional verdadeira não é apenas remover os sintomas, mas lembrar você de quem é em Cristo. Porque quando você sabe quem é, nenhuma ferida pode te destruir, nenhuma rejeição pode te quebrar completamente, nenhum fracasso pode te definir. Por isso, Deus quer te levar hoje ao lugar mais íntimo do seu coração, ao núcleo do seu ser, e sussurrar a verdade que sempre esteve ali. Você é filho, é filha, é sua obra-prima. As vozes do passado talvez tenham tentado dominar sua mente. Talvez alguém tenha dito que você não valia nada, que nunca seria suficiente, que estava marcado para o fracasso. Mas nenhuma dessas vozes tem autoridade sobre você. A tradição contemplativa cristã ensina que, para descobrir sua verdadeira identidade, a identidade falsa precisa morrer. Aquela identidade construída sobre a opinião dos outros, sobre a dor, sobre as feridas. Aquela máscara que você colocou para sobreviver. Hoje Deus quer que você a solte. Você não é o que o abuso disse que você era. Você não é o que sua família ferida te fez acreditar. Você não é a soma dos seus erros nem dos seus medos. Você é seu filho amado, redimido, criado para boas obras desde antes da fundação do mundo. A teologia reformada nos lembra que essa identidade em Cristo não é algo que conquistamos nem que merecemos. É um presente selado desde antes da criação. Não depende de você, depende da graça. Deus já decidiu quem você é e já escreveu um propósito eterno para a sua vida. Antes que você caísse, Ele já havia te levantado em seu plano. Antes que você fosse ferido, Ele já havia desenhado sua restauração. Antes que você conhecesse o nome dEle, Ele já te chamava pelo seu. Até mesmo a psicologia pastoral confirma. Muitas das feridas emocionais mais profundas vêm de uma crise de identidade, de não saber quem você é, de acreditar que seu valor depende do que conquista ou do que os outros aprovam. Mas quando no seu íntimo você ouve Deus te dizendo: você é meu, sempre foi, sempre será, então a cura começa. Porque nada traz mais paz do que lembrar que você pertence àquele que nunca muda, àquele que nunca falha, àquele que nunca desiste de você. Hoje quero que você pare por um instante e ouça esse sussurro. Você é feitura dele. Você é seu design único, intencional, amado. Você é mais do que suas feridas, mais do que suas batalhas, mais do que suas quedas. Você é sua obra-prima, criada em Cristo Jesus para um propósito que vai além do que pode imaginar. E se é Ele quem diz quem você é, então nenhuma voz contrária pode roubar essa verdade. Ele restaura sua identidade desde a raiz. Ele não começa consertando o que os outros veem, mas curando o que ninguém mais pode tocar. Porque se Ele cura sua raiz, tudo o mais na sua vida começa a florescer. Então levante a cabeça. Não ouça mais as vozes que tentaram roubar sua identidade. Deixe que o Pai, com sua ternura e autoridade, te lembre de quem você é. Você é amado, você é perdoado, você é redimido, você é escolhido, você é sua obra de arte, você é seu filho. Essa é sua verdadeira identidade, essa é a base da sua restauração. Essa é a raiz de tudo o que Ele está fazendo em sua vida. Mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente, começando pelo mais importante, te lembrar de quem você é nele. Número 6. Deus devolve a esperança ao teu coração desanimado. Deus te diz hoje, mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente, devolvendo a esperança ao teu coração desanimado. Porque mesmo quando você deixou de sonhar, Ele nunca deixou de sonhar com você. Jeremias 29:11 nos lembra sua voz, cheia de ternura e firmeza. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Deus falou essas palavras a um povo exilado, cativo na Babilônia, longe de sua terra, longe do que conheciam, sentindo-se esquecidos. E talvez é assim que você se sente hoje, longe dos seus sonhos, longe do que um dia pensou que seria, com as mãos vazias e o coração cansado. Mas sua promessa continua a mesma, mesmo no teu cativeiro emocional, mesmo quando parece que tudo se perdeu. Ele continua tendo pensamentos de paz a teu respeito. Ele não cancelou os planos que desenhou para a tua vida. A esperança cristã não é apenas um sentimento passageiro, nem um simples otimismo humano. A teologia da esperança nos ensina que a verdadeira esperança está ancorada no caráter imutável de Deus. Você e eu mudamos. Nossas emoções oscilam, nossas forças se esgotam, nossas expectativas às vezes morrem, mas Ele continua sendo o mesmo. E como suas promessas são verdadeiras, podemos confiar que aquilo que Ele disse, Ele cumprirá. Quando tudo ao teu redor parece sombrio, quando a situação presente parece definitiva, você precisa lembrar que essa não é a palavra final de Deus sobre você. A perspectiva profética nos mostra isso. Os profetas do Antigo Testamento sempre se levantavam em tempos de crise para declarar que o presente não era o fim, que ainda havia um futuro, que ainda havia esperança. E hoje essa voz profética continua ecoando para você. Não importa o que você vê agora, sua história não termina aqui. Talvez o teu coração desanimado tenha deixado de imaginar um amanhã melhor. Talvez suas orações já não sejam mais sonhos, mas suspiros resignados. Mas o Senhor quer restaurar em você essa capacidade de sonhar, essa fé para enxergar o que Ele já está preparando. A escatologia cristã nos lembra algo essencial. O nosso futuro está seguro nas mãos de Deus. Ele não está à mercê das circunstâncias, nem das pessoas, nem mesmo dos seus próprios erros. Ele já viu o teu fim desde o começo e não se enganou com você. Aquilo que Ele planejou para você continua intacto, continua vivo, esperando que você levante os olhos e confie. A esperança não é um luxo, é uma necessidade para a alma. A teologia pastoral reconhece isso com clareza. Quando a esperança é restaurada, a mente começa a ser curada, as emoções se alinham com a verdade e a vida volta a fazer sentido. O desespero adoece o coração, mas a esperança o fortalece. Por isso, Deus não quer apenas que você conheça o plano dele, mas que você creia, abrace e declare esse plano. A tradição carismática nos ensina que Deus ainda fala aos nossos corações quebrantados, que continua sussurrando palavras de vida e esperança em meio ao caos. E se hoje você estiver disposto a ouvir, talvez em meio ao seu silêncio, você escute Ele dizer: "Eu ainda não terminei com você. Aquilo que comecei, eu vou aperfeiçoar." Lembre-se de que a esperança não nasce na abundância, mas na provação. Não é no conforto que aprendemos a esperar, mas no deserto. Israel aprendeu isso na Babilônia. Eles pensaram que tudo havia acabado, mas Deus estava preparando o retorno, a restauração, a glória. Assim também, Ele está agindo em você. Aquilo que hoje você vê como ruínas, Ele já vê como uma cidade reconstruída. Aquilo que você percebe como um túmulo, para Ele, é apenas um ventre onde algo novo está sendo gerado. Talvez outros tenham deixado de acreditar em você. Talvez até você mesmo tenha deixado de acreditar em si. Mas Deus nunca deixou de acreditar naquilo que colocou dentro de você. Os planos dele são de paz e não de mal. O fim que ele tem para você é de esperança e não de desespero. E enquanto você mantiver sua confiança nele, ainda que pequena como um grão de mostarda, ele usará isso para reacender a chama dentro de você. Hoje, enquanto você lê estas palavras, permita que Deus te devolva essa visão de futuro. Ouse sonhar novamente. Ouse acreditar que o melhor ainda está por vir. O plano dele para você não foi cancelado quando você se quebrou, nem quando caiu, nem quando todos se afastaram. Ele continua comprometido com você.
continua pensando em você, continua trabalhando em você. Por isso levante os olhos, enxugue suas lágrimas. A voz dele te diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de ti, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que esperas. Ele conhece o caminho de volta, conhece o processo, conhece a ferida e conhece a cura. Não coloque um ponto final onde Deus ainda está escrevendo uma vírgula. Sua história continua, sua esperança vive, sua restauração já começou. Então receba hoje estas palavras como um bálsamo. Seus sonhos podem ter morrido nas suas mãos, mas continuam vivos nas mãos dele. E ele é fiel para realizá-los no tempo perfeito. Mesmo que teu coração esteja desanimado, ele pode devolver-lhe a esperança. Mesmo que você esteja quebrado por dentro, ele pode te restaurar completamente. Porque o Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre. Confie, espere e creia. O que vem é bom, porque vem dele. Número 7. Deus cura suas feridas emocionais mais profundas. Deus te diz hoje, mesmo que você esteja quebrado por dentro, ele pode te restaurar completamente, curando as feridas emocionais mais profundas do seu coração. Porque o mesmo Espírito que ungiu Jesus para fazer milagres, abrir os olhos dos cegos e libertar os cativos, também o enviou com uma missão íntima e pessoal: curar os corações quebrantados. Isaías 61:1 declara isso com imensa ternura. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Essa não é uma função secundária de Cristo, é o centro de sua missão redentora. Ele veio para curar aquilo que ninguém mais conseguiu tocar. Ele veio para alcançar feridas invisíveis que, embora não sangrem por fora, doem como se rasgassem por dentro. Muitas vezes pensamos que Deus só se interessa pelo físico, em curar o corpo, em nos dar provisão material. Mas a teologia da cura nos ensina que para ele, a saúde da alma é tão essencial quanto a do corpo. Porque um coração ferido pode limitar sua fé, embaçar sua visão, roubar sua paz e paralisar seu propósito. A alma ferida precisa tanto do toque divino quanto um corpo doente precisa de uma cirurgia. Cristo é o médico por excelência, e quando ele se aproxima da sua vida, não o faz para colocar um curativo, mas para ir à raiz da dor e curá-la desde ali. Ele não ignora o que fizeram com você. Ele não minimiza sua história nem suas lágrimas. A perspectiva médica espiritual nos lembra que Deus é um médico delicado e sábio. Ele não trata apenas os sintomas, como muitas vezes fazemos, mas vai direto ao núcleo, ali onde você guardou o rancor, ali onde escondeu a vergonha, ali onde ninguém entra. Ele entra com sua luz, com seu amor, com sua ternura, e começa a vendar seu coração com uma paciência infinita. Ele conhece a ferida exata, o momento exato, a palavra exata que te marcou, e sabe como desfazer esse dano e reconstruir seu coração para que volte a bater com esperança. Isso não é apenas uma verdade bíblica distante, é uma promessa viva para você hoje. A tradição pentecostal enfatiza isso com força. A cura emocional é uma obra do Espírito Santo que ainda atua aqui e agora. Você não precisa esperar chegar ao céu para experimentar paz. Ele quer te dar descanso para a alma desde já. A psicologia cristã reconhece: há feridas que nenhum terapeuta humano pode curar completamente porque tocam as profundezas do espírito. Mas essas feridas não são impossíveis para Deus. Por isso, quando você se ajoelha diante dele, quando se rende e permite que ele entre, seu espírito começa a fazer em você o que ninguém mais conseguiu. Começa a restaurar áreas que você já tinha dado por perdidas, memórias que tentou enterrar, emoções que já não sabia como lidar. Mas não se esqueça de que Deus usa tanto meios humanos quanto divinos para sua cura integral.
A teologia prática nos ensina que ele age por meio da sua palavra, da oração, mas também através de pessoas, conselheiros, irmãos na fé. Ele coloca recursos ao seu redor como ferramentas para te ajudar a curar passo a passo. Não é falta de fé pedir ajuda. Ao contrário, é um ato de humildade, reconhecer que você precisa do seu médico divino e também dos instrumentos que ele coloca ao seu alcance. Talvez você tenha tentado curar por conta própria as feridas que outros causaram. Talvez tenha buscado distrações, silêncios, máscaras. Mas o Senhor quer que hoje você pare de fugir da sua dor e comece a correr para Ele, porque ninguém além dele sabe exatamente onde dói. Ninguém além dele conhece a profundidade dessa ferida e só Ele tem a habilidade de tocar esse lugar sem machucar ainda mais, de tirar o espinho e vendar a carne ferida com bálsamo celestial. Hoje quero te convidar a imaginar Cristo como um médico que entra na sala do seu coração. Ele faz isso sem pressa, sem brusquidão, com mãos suaves mas firmes. Se aproxima da ferida, olha nos seus olhos e diz: "Não temas, isso também eu posso curar." Você sente como seu amor te envolve, como sua paz te cobre, como um cobertor na noite mais fria, como seu espírito começa a preencher os vazios que você achava que ninguém jamais poderia preencher. Porque o que ele cura não apenas deixa de doer, também começa a brilhar. Suas feridas curadas se transformam em testemunho, em força, em ministério para outros que também sofrem. Deixe que hoje seja o início dessa cura completa. Deixe que seu espírito fale com você, te toque, te restaure. Ele veio especificamente por você, para vendar seu coração, para que você volte a amar sem medo, para que volte a confiar sem reservas, para que volte a se olhar no espelho e reconhecer em si a obra de um Deus que cura e que faz novas todas as coisas. Mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente. Mesmo que ninguém mais tenha conseguido, Ele pode. Mesmo que você ache que já é tarde, para Ele nunca é. Deixe que hoje sua voz te console e sua mão te cure. Ele está aqui, pronto para ser seu médico divino. E nada é profundo demais para o seu amor. Número 8. Deus restaura sua capacidade de confiar novamente. Deus te diz hoje: mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente, inclusive devolvendo ao seu coração a capacidade de confiar novamente. Porque talvez as traições e feridas do passado fizeram você levantar muros, talvez tão altos e espessos que nem mesmo você sabe como derrubá-los. Mas hoje, sua palavra em Provérbios 3, 5 e 6 te lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A confiança não começa nas pessoas nem nas circunstâncias. A confiança começa em Deus. E quando Ele reconstrói sua confiança nele, então, pouco a pouco, você pode aprender a confiar novamente. Salomão, o homem mais sábio do seu tempo, nos deixou claro que a verdadeira confiança se edifica sobre o caráter imutável de Deus. Porque as pessoas falham, as situações mudam, nossas próprias emoções nos enganam. Mas Deus permanece fiel. E por isso, quando tudo o mais falhar com você, ainda assim poderá se apoiar na fidelidade dele. Confiar em Deus não significa ignorar a realidade, nem fechar os olhos para o que aconteceu. Significa lembrar que Ele sempre cumpre o que promete, que os caminhos dele são mais altos que os seus, que o plano dele é melhor, mesmo quando você não entende. A restauração da sua capacidade de confiar começa ao reconhecer que Ele é digno da sua confiança. Deus também sabe que a confiança não é apenas algo vertical entre você e Ele, mas é essencial para seus relacionamentos humanos. A teologia relacional nos mostra que nenhum relacionamento saudável pode existir sem confiança. E por isso, uma das áreas que o inimigo mais ataca na sua vida é justamente
sua capacidade de confiar. Cada traição, cada mentira, cada abandono, cada decepção foi como mais um tijolo nos muros que você construiu para se proteger. Mas hoje, o Senhor quer te ensinar que você não foi criado para viver atrás desses muros. Ele quer te ajudar a reconstruir, desde a raiz, a confiança que você precisa para amar, para receber amor, para viver em liberdade. E não, isso não é ingenuidade. A perspectiva terapêutica cristã reconhece que a desconfiança foi, em seu momento, uma resposta natural ao trauma que você sofreu. Aquela muralha te ajudou a sobreviver quando você se sentia exposto e frágil. Mas agora que você está nas mãos do oleiro, ele quer te mostrar que é possível voltar a confiar sem voltar a ser ingênuo. Ele quer te ensinar a ser prudente como a serpente, mas simples como a pomba. Ele quer reconstruir a confiança no seu coração sem que você perca a sabedoria que ganhou nas chamas do quebrantamento. A tradição mística cristã nos ensina que a confiança em Deus não acontece do dia para a noite. É como um jardim que se cultiva com tempo e experiência. Hoje talvez você tenha apenas uma semente de confiança nele, mas se você plantá-la e cuidar, ela crescerá forte e firme. A teologia pastoral também confirma: uma confiança ferida precisa ser restaurada gradualmente, e Deus tem toda a paciência do mundo para caminhar com você passo a passo, sem forçar, sem apressar, garantindo que os alicerces dessa nova confiança sejam profundos e não superficiais. A psicologia cristã nos lembra que há uma grande diferença entre confiança sábia e confiança ingênua. Deus não quer que você volte a ser ingênuo e se exponha àquilo que já te feriu. Mas também não quer que você viva prisioneiro do medo e da suspeita. Ele quer te ensinar a discernir, a reconhecer quem merece sua confiança e quando é tempo de abrir o coração. Porque confiar não é sinônimo de fechar os olhos para o perigo. Confiar é abrir os olhos para a soberania de Deus e descansar no fato de que Ele está no controle. Talvez você tenha dito a si mesmo: nunca mais vou confiar em ninguém, nunca mais serei vulnerável. E eu entendo por que você diz isso. Essas palavras nascem da dor. Mas deixe-me te lembrar: viver sem confiança não é viver de verdade. Porque você foi criado para se relacionar, para amar e ser amado, para caminhar pela fé e não pelo medo. E isso começa confiando primeiro naquele que nunca falha. Hoje imagine Deus como um arquiteto paciente, examinando as rachaduras do seu coração. Com delicadeza, ele derruba os muros que você construiu em desespero, remove os alicerces podres das promessas falsas que outros te fizeram e coloca, pedra por pedra, uma base nova feita da sua palavra, da sua fidelidade, do seu amor. Aos poucos, seu coração começa a se sentir seguro nele. E quando isso acontece, sua capacidade de confiar nos outros também começa a ser restaurada. Permita que o Senhor te ensine a confiar de novo. Diga: Pai, meus muros me protegeram, mas também me isolaram. Hoje eu os entrego a Ti. Ensina-me a reconhecer Tua voz nos meus caminhos. Ensina-me a ver que Tu endireitas minhas veredas, que posso me apoiar em Ti. E Ele fará isso. Porque esse é o desejo dele para você. Não apenas restaurar suas feridas visíveis, mas também aquelas invisíveis. E nada é mais invisível, mas mais essencial do que a confiança quebrada. Mesmo que você esteja quebrado por dentro, ele pode te restaurar completamente, inclusive sua capacidade de confiar novamente. Porque se há algo que Deus sabe fazer, é reconstruir o que parecia irrecuperável. E hoje Ele quer começar com você. Paciente, sábio, amoroso. Você voltará a confiar, e não será em vão, porque desta vez sua confiança estará firmada na rocha que jamais se abala. Número 9. Deus transforma seu testemunho em poder para outros. Deus te diz hoje: mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente, e essa restauração não para em você. Ele transforma seu testemunho em poder para outros.
porque cada lágrima que você derramou, cada ferida que entregou em suas mãos, cada vale escuro que atravessou com seu consolo, agora se transforma em uma mensagem viva para aqueles que caminham pelo mesmo deserto. Paulo explica isso com profunda clareza em 2 Coríntios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Sua cura não é só para você. Sua restauração não é apenas um presente pessoal, é uma missão. É a plataforma a partir da qual Deus quer alcançar outros. A consolação que você recebe de Deus tem um propósito divino. Não permanece como uma experiência privada guardada em segredo. Ela se torna capacitação espiritual para consolar outros. A teologia do ministério nos ensina que os ministérios mais eficazes não nascem da teoria, mas da experiência transformada. Não são aqueles que nunca choraram que mais consolam. São os que passaram pelo fogo e saíram restaurados que têm palavras de vida que outros conseguem receber. Onde havia dor, agora há poder. Onde havia desesperança, agora há um farol de esperança que guia outros para fora da escuridão. É assim que Deus multiplica a obra que realiza em você, não apenas para seu bem-estar, mas para o avanço do seu reino. Olhe para a sua história com outros olhos. Cada experiência dolorosa que você suportou, cada traição, cada perda, cada noite de lágrimas, Deus recicla tudo isso. Nada se perde em suas mãos. A perspectiva missionária afirma isso. Deus usa essas experiências como ferramentas de ministério. Aquilo que antes te envergonhava, agora será seu testemunho. As feridas que você achou que te destruiriam se tornam as credenciais que Deus usará para alcançar outros que sofrem como você sofreu. Não foi por acaso que você passou pelo que passou. Hoje Ele te diz que está preparando corações que precisam ouvir da sua boca que sim, há esperança, sim, há cura, sim, há um Deus que restaura o que está quebrado. A tradição apostólica sempre ensinou que o testemunho pessoal é uma das armas evangelísticas mais poderosas. Ninguém pode refutar sua história, ninguém pode tirar o valor do que Deus fez com você. Quando você fala do que viveu e presenciou, suas palavras carregam uma autoridade espiritual que impacta mais do que um argumento teológico. Seu testemunho abre portas em corações endurecidos. Por isso, não o esconda. Por isso, não se envergonhe do que foi nem do que Deus fez. Porque sua vida agora é uma carta viva escrita pela mão dele para que o mundo leia. A teologia prática também reconhece que a autoridade ministerial muitas vezes nasce da experiência restaurada. Não há credibilidade maior do que a de quem sabe do que fala porque já esteve lá. Você é prova viva de que Deus continua curando, continua restaurando, continua levantando. Essa prova é o que outros precisam ver para crer que também há esperança para eles. Porque não há nada mais poderoso para um coração quebrado do que ouvir alguém dizer: "Eu também estive destruído e Deus me restaurou." Até a psicologia pastoral confirma: quando você ajuda outros em seu processo de cura, você completa o seu próprio processo. Algo poderoso acontece quando você decide usar sua dor restaurada para abençoar outros. Essa ação cura camadas ainda mais profundas do seu coração, te liberta de ressentimentos, te conecta ao seu propósito. Porque sua história não ganha sentido apenas quando o sofrimento termina, mas quando o sofrimento se transforma em ministério. Talvez agora você não consiga imaginar como sua dor poderia servir para algo bom. Talvez ainda doa lembrar. Talvez você ainda sinta vergonha do que viveu. Mas Deus já está planejando encontros divinos. Pessoas que Ele colocará no seu caminho no momento certo. Almas que estão à beira do abismo e precisam ouvir que não estão sozinhas, que o impossível é possível. E serão suas palavras, suas lágrimas, seu testemunho que as alcançarão. Então não esconda sua história.
Não diminua o que Deus fez. Não subestime o poder do que você superou. Ele te restaurou para que você seja instrumento de restauração. Ele te consolou para que você seja consolador. Ele te salvou para que você seja salva-vidas para outros. Hoje, tome seu testemunho e levante-o como uma bandeira. Você é um sobrevivente, mas mais do que isso, você é um embaixador da sua misericórdia, um arauto da sua graça, um exemplo do seu poder. Mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente. E essa restauração será o fogo que acenderá outros, a luz que guiará outros, a voz que encorajará outros a crer novamente. Porque o que Ele fez em você não termina em você. Seu testemunho já não é apenas seu, agora é um canal para a glória dele. Prepare-se, porque sua história está prestes a inspirar muito mais pessoas do que você imagina. Número 10. Deus restaura sua alegria e sua risada. Deus te diz hoje, mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente, inclusive te devolvendo a alegria e a risada que você achou que nunca mais voltariam. O salmista Davi expressou isso no Salmo 30, versículo 5, com uma verdade cheia de esperança. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez sua noite tenha sido longa, silenciosa, cheia de lágrimas que ninguém viu, mas hoje Deus te lembra. Amanhã está chegando. E com amanhã vem a alegria. Vem a risada que cura, vem o gozo que só Ele pode devolver. Davi entendeu que o choro da noite não é eterno. É um tempo, um processo, uma estação. E a norma para quem confia no Senhor é a alegria que vem depois. É isso que ensina a teologia da alegria. Não estamos falando de uma felicidade superficial que depende das circunstâncias externas, mas de um estado profundo da alma que nasce da comunhão com Deus. A alegria cristã é mais forte que as provações, porque não depende do que acontece ao redor, mas daquele que habita dentro de você. Por isso, mesmo quando as lágrimas caem, o coração continua esperando, porque sabe que a risada vai voltar. Deus não quer apenas te restaurar para que você possa caminhar em paz, respirar alívio. Ele também quer que você recupere sua capacidade de sorrir com a alma, de rir sem medo, de celebrar a sua bondade, porque o plano dele não termina na sua estabilidade emocional. Ele continua até que você experimente esse gozo genuíno que brota como uma fonte. A perspectiva emocional nos ensina que a cura completa inclui a alegria. Não basta não estar triste. Deus quer te devolver a capacidade de se alegrar, de sentir prazer nas pequenas coisas, de viver leve e livre. Essa é a promessa dele, transformar seu choro em dança. A tradição carismática proclama isso com convicção. A alegria do Senhor é a nossa força. E é verdade. Quando a alegria volta, as forças também voltam. Quando sua alma volta a rir, seu espírito se levanta. A tristeza prolongada drena a energia e embaça a visão, mas a alegria do Senhor renova as forças como a da águia. Por isso, não é opcional. É uma promessa que você tem direito de reivindicar. Ele já conquistou isso para você. Hoje, o Espírito Santo quer encher os cantos do seu coração com essa alegria inexplicável que muda a atmosfera da sua vida. A teologia pastoral reconhece que um coração restaurado se percebe na maneira como volta a rir. Porque a risada é sinal de cura emocional completa. Você já não teme que a ferida se abra, já não sente que a dor te define, já não tem vergonha de ser feliz de novo. É um testemunho silencioso de que a graça de Deus fez sua obra em você. E essa risada curada também abençoa quem está ao seu redor. Sua alegria contagia, ilumina, inspira outros que ainda estão na noite do seu choro. A psicologia positiva cristã também confirma. O gozo é essencial para a saúde mental e espiritual.
quando você ri do fundo da alma, quando deixa a gratidão substituir a amargura, sua mente se cura, seu corpo se fortalece, seu espírito se expande. Por isso, Deus não quer que você se resigne a viver com tristeza crônica. Por isso, Ele continua trabalhando em você, para te devolver aquela leveza que um dia foi perdida. Ele não apenas cura o que está quebrado, Ele restaura o que parecia perdido para sempre. Talvez você tenha esquecido como é rir sem medo, rir sem fingimento. Talvez seu sorriso tenha se tornado forçado para os outros, enquanto por dentro você chorava. Mas Deus conhece essa realidade íntima e te diz hoje: seu riso está a caminho, sua alegria te espera pela manhã. Não se acostume à tristeza. Não aceite a mentira de que você nunca mais vai aproveitar a vida, porque nas mãos de Deus nada fica incompleto. Ele termina a obra que começou em você, e sua obra sempre termina em celebração. Hoje quero te convidar a imaginar como serão esses dias em que você poderá olhar para trás e dizer: foi o Senhor quem fez isso por mim. Quando suas lágrimas de dor se transformarem em lágrimas de alegria, quando sua boca se encher de riso e sua língua de cânticos. Esse dia vai chegar, porque sua palavra promete. A noite pode durar, mas não é para sempre. Amanhã virá, e com ela, sua alegria. Então comece a agradecer por antecipação. Comece a declarar, mesmo ainda estando no vale, porque essa é a fé que agrada a Deus. A fé que canta antes de o sol nascer. Em breve você voltará a rir com liberdade. Em breve voltará a celebrar como quem foi resgatado. Em breve você poderá dizer: Ele me devolveu a alegria da minha salvação. Porque mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente, até o ponto de te devolver a risada que você achou que nunca mais teria. Prepare-se, porque seu coração vai dançar novamente e sua vida será uma festa para a glória dele. Número 11. Deus multiplica sua influência através da sua história. Deus te diz hoje: mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente. E não só isso, Ele pode multiplicar sua influência por meio da sua história. Porque não há nada mais poderoso do que um coração restaurado falando sobre o que Deus fez. Em Marcos capítulo 5, versículo 19, Jesus diz ao homem que havia sido libertado dos demônios: vai para a tua casa, para os teus, e conta-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Note que Jesus não pediu que ele escondesse o passado, nem que disfarçasse sua história, nem que se envergonhasse do que havia sido. Ele pediu que usasse justamente sua história para impactar outros. Essa é a essência da restauração completa. Não apenas ser curado para si mesmo, mas transformar o processo em uma mensagem viva. Quando Jesus deu essa instrução, revelou um princípio profundo. A maior influência que você pode ter sobre os outros não vem das suas conquistas, nem dos seus títulos, nem mesmo dos seus dons. Vem do que Deus fez com você. A teologia do testemunho nos ensina que sua transformação pessoal é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para alcançar aqueles que hoje estão vivendo o que você já superou. Sua dor não foi em vão, suas lágrimas não foram inúteis. Suas quedas não foram o fim. Tudo faz parte de uma história com potencial para tocar corações que talvez não ouviriam de outra forma. Deus quer usar seu passado, não apesar das suas feridas, mas exatamente por causa delas. Porque quem foi liberto sabe como falar com quem ainda está acorrentado. Quem foi restaurado sabe como estender a mão para quem ainda está em pedaços. Essa é a perspectiva evangelística. Aquilo que você superou pode abrir a porta da esperança para outro. Aquilo que você experimentou pode ser a prova viva de que a restauração é possível. Por isso, hoje, Jesus também te diz: vá aos seus, aqueles que te conhecem, que sabem de onde você veio, e conte-lhes o que o Senhor fez por você.
A tradição apostólica confirma: todo crente é um testemunho vivo do poder de Deus. Você não precisa de um púlpito para pregar. Sua vida já é um sermão, sua história já é uma mensagem, e quanto mais autêntica for essa mensagem, maior será seu impacto. A teologia prática enfatiza isso. A autenticidade no testemunho move mais do que perfeição. As pessoas não precisam ouvir que você é perfeito. Precisam ver que você é real, que também sofreu, que também caiu, que também duvidou, mas que encontrou em Cristo a força para se levantar. Talvez você ache que sua história não vale a pena ser contada, que é suja demais, dolorosa demais, vergonhosa demais. Mas a psicologia social cristã ensina que histórias de superação inspiram esperança nos outros. Porque quando alguém ouve o que você passou e como Deus te resgatou, algo se acende por dentro. Algo sussurra: se Ele fez com ela, pode fazer comigo. Se Ele levantou aquele homem, também pode me levantar. Por isso, seu testemunho não é apenas uma lembrança, é uma arma para libertar outros. Não subestime a influência que Deus pode exercer através de você. Ele não está procurando perfeitos, está procurando dispostos. Não está esperando que você saiba toda a Bíblia, mas que abra a boca e diga: foi isso que Ele fez na minha vida. Porque as pessoas se conectam com as cicatrizes que você carrega, com as batalhas que venceu, com a graça que recebeu. Essa é a graça multiplicada, a que cura você e cura outros por meio de você. Hoje é hora de parar de esconder sua história. Deixe que Deus a use como uma bandeira. Deixe que suas feridas curadas falem do amor dele. Deixe que sua vida seja a carta aberta que outros possam ler e nela encontrar um motivo para crer. Talvez você nem imagine quantas pessoas estão esperando ouvir o que você tem a contar. Talvez nem passe pela sua mente quantas vidas podem mudar apenas por saber que alguém como você também já esteve quebrado e agora caminha restaurado. Então, entregue sua história ao Senhor. Diga: aqui está, usa como quiseres. E Ele cuidará de multiplicar o impacto. Ele colocará as pessoas certas no seu caminho. Ele abrirá os ouvidos dos que precisam escutar. Ele preparará os corações dos que estão prontos para receber esperança. Porque seu testemunho já não é só seu. Agora é parte da obra dele. Agora é instrumento da sua misericórdia. Mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente. E quando Ele faz isso, transforma sua vida em uma mensagem que transforma outras vidas. Hoje, Ele te chama para ser embaixador da sua misericórdia, mensageiro da sua graça, exemplo vivo do seu poder restaurador. Prepare-se, porque a influência que você terá por meio da sua história será maior do que você jamais imaginou. Porque nas mãos de Deus, aquilo que parecia ser sua maior vergonha se torna sua maior vitória. Número 12. Deus aperfeiçoa seu caráter através do processo. Deus te diz hoje: mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente, aperfeiçoando seu caráter através do processo. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Nos lembra algo que muitas vezes esquecemos em meio às provações. Mas a paciência deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, sem faltar coisa alguma. O processo pelo qual você está passando não é um castigo, é uma escola. Cada lágrima, cada espera, cada frustração está forjando algo em você que não se aprende nos momentos fáceis. Deus não quer apenas te curar por fora. Ele quer que você saia desta estação com um caráter que reflita sua natureza, maduro, forte e cheio de sabedoria. Tiago fala com clareza: o refinamento do seu caráter é o propósito escondido da prova. Porque não há maturidade sem paciência, não há resistência sem oposição, não há sabedoria sem perguntas. Esse processo não é uma perda de tempo, é um processo de aperfeiçoamento. A teologia do crescimento nos ensina que a dor, quando enfrentada com fé, produz em nós qualidades que não poderiam ser desenvolvidas de outra forma.
A resistência espiritual se desenvolve como um músculo quando é submetido à pressão. Por isso, não fuja da prova nem a amaldiçoe. Agradeça, pois você está sendo moldado pelas mãos do Mestre. Deus é um educador divino, um mestre que não desperdiça nenhuma experiência. A perspectiva educacional divina nos lembra que ele usa cada circunstância, boa ou difícil, como uma ferramenta para te formar. Ele vê o potencial em você e não está disposto a deixar você incompleto. Como um ourives que martela o metal para moldá-lo, Deus usa cada golpe do processo para revelar a forma que ele sonhou para você desde o início. Talvez agora você só enxergue dor, mas ele já vê a obra finalizada. A tradição reformada explica isso como santificação, um processo gradual em que somos transformados dia após dia para nos parecermos mais com Cristo. Não é instantâneo nem perfeito desde o começo. É passo a passo, prova após prova, aprendizado após aprendizado. E enquanto o fogo queima as impurezas, o que permanece é a essência, o ouro do seu caráter. Por isso, não se compare com outros, nem desanime por ainda não estar onde gostaria. Confie que o processo é necessário para aquilo que Deus tem para você lá na frente. A teologia pastoral também confirma. O caráter maduro não nasce em tempos de conforto, mas na adversidade processada com fé. Quando você confia que Deus está com você no vale, quando escolhe perdoar, quando decide não desistir, mesmo quando tudo parece perdido, é aí que sua fé se fortalece. Cada vez que você escolhe crer em vez de reclamar, você cresce. Cada vez que escolhe amar, mesmo tendo sido ferido, seu caráter se torna mais parecido com o de Cristo. Até mesmo a psicologia do desenvolvimento cristão ensina: as crises podem ser catalisadores de um crescimento profundo. Porque nos momentos mais difíceis é que questionamos quem somos, por que estamos aqui e o que realmente importa. É nesses momentos que Deus fala de forma mais clara e mostra áreas dentro de você que precisam ser trabalhadas. E quando você permite que Ele haja nessas áreas, quando não resiste à sua disciplina, você sai da prova com uma nova perspectiva, com um coração mais humilde e com uma fé mais firme. Talvez até agora você tenha visto suas dificuldades como obstáculos para seu crescimento, mas Deus quer que você comece a vê-las como suas ferramentas para aperfeiçoar seu caráter. Ele não se contenta que você seja alguém saudável por fora, mas quebrado por dentro. Ele quer que você seja completo, inteiro, sem que te falte nada. Esse é o objetivo do processo. Por isso, não se desespere. Confie que o que Ele está fazendo em você agora dará fruto no tempo certo. Seu caráter será seu maior testemunho. Como um pai sábio que enxerga o potencial no filho, Deus está permitindo que você enfrente essas lições para que seja forte quando chegar seu momento de brilhar. Não há nada acontecendo em sua vida agora que não tenha propósito. Cada lágrima está regando a semente do seu caráter. Cada espera está ampliando sua capacidade de confiar. Cada rejeição está afinando seu discernimento. E cada ferida está sendo usada para te ensinar a curar outros. Hoje quero te convidar a mudar sua perspectiva sobre o que está vivendo. Não é castigo, não é acaso. É a oficina do oleiro, onde as peças se quebram e são refeitas com mãos especialistas. É o fogo do fundidor, onde as impurezas são queimadas e o ouro se torna mais puro. É a escola do Pai, onde o amor ensina o que o conforto jamais poderia ensinar. Mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente, aperfeiçoando cada detalhe do seu caráter através do processo. Não fuja do processo. Não reclame dele. Aceite que essa estação difícil é a ferramenta que Deus está usando para te levar a um nível mais alto. Um dia você olhará para trás e dirá: valeu a pena, porque o que Ele está fazendo em você agora vai te preparar para o que Ele já planejou para você amanhã.
E quando outros virem o fruto na sua vida, darão glória a Deus pela obra completa que Ele fez em você. Número 13. Deus abre novas portas onde antes havia muros. Deus te diz hoje, mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente e abrir novas portas onde antes você só via muros. Porque não se trata apenas de reparar o que você perdeu, mas de te surpreender com algo que você nunca imaginou. Em Isaías 43:19, ele promete com firmeza e ternura: Eis que faço coisa nova, agora está saindo à luz. Não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa é a essência do Deus que servimos. Sua criatividade não tem limites, seu poder não se esgota, sua visão sempre vai além da sua. Onde você vê um muro intransponível, ele já vê um caminho aberto. Onde você vê um deserto estéril, ele já vê um rio fluindo. Quando Isaías pronunciou essa profecia ao povo de Israel, ele não falava de uma simples reconstrução do que foi, mas de algo radicalmente novo. Deus não apenas devolve o que foi perdido, Ele cria oportunidades que antes não existiam. Essa é a integridade da sua restauração. Ele não se limita a consertar rachaduras. Ele redesenha paisagens inteiras da sua vida. A teologia da criatividade divina nos ensina que Ele é um Deus que nunca fica sem ideias. Um Deus que pode fazer o impossível porque sua imaginação supera qualquer limitação humana. Por isso, não se conforme em esperar que tudo volte a ser como antes. Ele não está te levando de volta, Ele está te impulsionando para algo novo. Talvez neste momento você veja apenas portas fechadas ao seu redor. Talvez tenha tentado uma e outra vez. Bateu, chorou, suplicou, e sempre a resposta foi não. Mas a perspectiva de novas possibilidades nos lembra que a restauração divina não é simplesmente voltar ao que foi, e sim descobrir dimensões de possibilidade que você nunca havia considerado. Porque o que parecia ser o fim pode ser o começo de um caminho melhor. O que parecia um muro inquebrável pode esconder a entrada para a maior bênção da sua vida. A tradição profética nos ensina: Deus faz coisas novas que superam nossas experiências passadas. O que você viveu no passado foi bom, sim, mas o que está por vir é melhor. Não permita que sua mente limitada pense que já viu tudo, que já tentou de tudo, que não há mais nada a descobrir. Isaías pergunta: não a percebeis? Porque muitas vezes o novo de Deus passa despercebido quando estamos focados demais, chorando pelas portas que se fecharam. Mas hoje Ele te convida a abrir os olhos, a estar atento, porque sua nova obra já está nascendo. A teologia prática explica assim: nas mãos de Deus, os obstáculos se transformam em oportunidades. O muro que te impediu ontem pode ser o mesmo que Ele derruba para te mostrar sua fidelidade. A pedra que te fez tropeçar pode ser a base de uma plataforma da qual você proclamará sua glória. Por isso, em vez de se frustrar com o que não aconteceu como você esperava, pergunte: Senhor, o que estás fazendo de novo em mim? Qual é a porta que estás abrindo agora? E acredite, a resposta dele vai te surpreender. A psicologia da resiliência cristã também nos ajuda a entender esse princípio. Os desafios que parecem fechar caminhos estão, na verdade, despertando capacidades em você que ainda não conhecia. Cada muro que você enfrentou te treinou para reconhecer a voz de Deus no meio do silêncio. Cada porta que se fechou te ensinou a depender dele e não dos seus próprios planos. Cada deserto que você atravessou te preparou para valorizar o rio que agora flui diante de você. Talvez você tenha batido em tantas portas que seu coração já esteja cansado de esperar. Talvez sua esperança tenha se apagado porque todas as respostas pareciam negativas. Mas Deus quer te lembrar que Ele não está limitado pelos nãos dos homens. Quando Ele decide abrir um caminho, nada e ninguém pode fechar.
E esse caminho não é apenas para você fugir da dor, mas para que você caminhe em direção a um novo destino, a um propósito renovado, a uma vida que só Ele poderia desenhar. Hoje quero te encorajar a parar de olhar para os muros. Comece a olhar com fé, porque os muros mais altos são a oportunidade perfeita para que sua glória se manifeste. E os muros mais grossos são o cenário ideal para que seu poder os derrube. Ele não vai apenas te restaurar, ele vai te levar além do que você perdeu, a lugares onde você nunca teria chegado por conta própria. Mesmo que você esteja quebrado por dentro, ele pode te restaurar completamente e abrir novas portas que você nem sabia que existiam. Ele abrirá caminho no seu deserto, ele fará jorrar rios na sua solidão. Ele mostrará que sua criatividade é infinita e seu plano é perfeito. Prepare-se, porque as portas que ele abrirá serão tão grandes que farão você esquecer aquelas que um dia se fecharam. E quando você olhar para trás, entenderá que os muros não eram o fim, mas o começo de uma nova obra, gloriosa e perfeita, porque para aquele que crê, tudo é possível. Número 14. Deus prepara seu coração para amar novamente. Deus te diz hoje, mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente. E uma das obras mais belas que Ele faz na sua vida é preparar seu coração para amar novamente. Em Ezequiel 36, 26, o Senhor promete com ternura e poder: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É assim que o nosso Deus age. Ele não apenas limpa as feridas, não apenas alivia a dor, mas também substitui esse coração endurecido pelas decepções por um novo, suave e capaz de sentir, confiar e amar outra vez. Porque Ele sabe que para ser verdadeiramente restaurado, você precisa se abrir ao amor novamente. Ezequiel descreve esse milagre como um transplante espiritual. Não se trata de um simples remendo. Deus não pega seu coração ferido para consertá-lo de forma superficial. Ele o substitui por completo. A teologia do coração novo nos ensina que quando o Espírito Santo atua em sua vida, ele não apenas devolve sua capacidade de respirar e caminhar, mas também renova sua capacidade de se conectar profundamente com os outros. Ele sabe que sua capacidade de amar foi ferida pela dor, pelas traições, pelas perdas, e por isso ele se encarrega de te dar um coração que não se esconde atrás de muros, mas que pulsa forte com a segurança que só o amor dele pode dar. Talvez hoje você pense que amar novamente é impossível. Talvez tenha decidido que é mais seguro nunca mais abrir seu coração, que é melhor manter todos à distância, que ninguém jamais voltará a te machucar. Mas Deus não quer que você viva nessa prisão emocional. A perspectiva relacional da sua restauração nos mostra que Ele não apenas cura as feridas do passado, mas também prepara seu coração para relacionamentos novos e saudáveis no futuro. Porque o amor é fundamental para a vida abundante que Ele tem para você. E você foi criado para dar e receber amor. Não há cura completa se o seu coração permanecer fechado. A tradição mística ensina que receber um coração novo é um presente da graça, não o resultado do seu esforço humano. Você não pode fabricá-lo com força de vontade. Não se trata de tentar sentir novamente. Trata-se de se render ao cirurgião divino, que sabe como extrair a dureza e colocar em você um coração macio, terno, sensível à sua voz e às necessidades dos outros. Quando você decide entregar ao Senhor o que restou do seu coração ferido, Ele faz o restante. A teologia pastoral entende assim: a capacidade de amar é parte essencial da saúde emocional e espiritual. Porque quando seu coração está endurecido, você não apenas se desconecta dos outros, como também tem dificuldade em receber o amor de Deus. Por isso a obra dele em você é tão delicada.
porque Ele quer que você volte a sentir sem medo, que consiga olhar para as pessoas sem desconfiança, que possa se entregar sem o temor de ser traído, sabendo que sua segurança não está nelas, mas nele. Até mesmo a psicologia das relações cristãs ensina que o amor restaurado depois da dor não é o mesmo de antes. É um amor mais sábio, mais maduro, mais seletivo. Deus não te devolve um coração ingênuo que confia cegamente. Ele te dá um coração fortalecido, que sabe discernir, que escolhe amar com sabedoria, mas sem amargura. Esse é o coração de carne que Ezequiel viu em visão. Terno, mas forte. Novo, mas experiente. Talvez agora mesmo você pense que isso é impossível. Talvez diga: eu não tenho mais nada para dar. Meu coração endureceu para sempre. Mas Deus quer te lembrar que em suas mãos não existe nada impossível. Ele pode arrancar a pedra e colocar em você um coração vivo. Ele pode devolver a sensibilidade que você achava que tinha morrido. Ele pode te devolver a capacidade de sentir alegria ao dar e receber amor. Deixe que hoje o Espírito dele trabalhe em você. Deixe que o cirurgião divino realize sua obra. Ele não erra. Cada parte da sua história, cada lágrima, cada cicatriz, Ele conhece. E enquanto você se rende ao seu processo, Ele já está formando em você um coração novo que refletirá sua natureza. Um coração disposto a amar com a segurança de que está sustentado em seus braços. Mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente e te dar um coração preparado para amar de novo. Não importa há quanto tempo você esteve fechado, não importa quantas decepções você carrega. Hoje é o dia em que Ele começa algo novo em você. Hoje é o dia em que sua graça penetra até o mais profundo e faz seu coração bater com força, ternura e esperança. Prepare-se, porque você voltará a amar. E desta vez será a partir da maturidade, da fé, da plenitude que só Deus pode dar. Porque sua promessa é clara. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Deixe que esse milagre aconteça hoje em você. Número 15. Deus completa a obra que começou em você. Deus te diz hoje, mesmo que você esteja quebrado por dentro, Ele pode te restaurar completamente, porque aquilo que começou em você, Ele vai concluir. Você não está nas mãos de um amador, nem de alguém que abandona no meio do caminho. Você está nas mãos do Mestre Construtor, do Arquiteto Eterno, do Deus que não deixa nada inacabado. Filipenses 1:6 diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo não escreveu isso como uma possibilidade, mas como uma certeza. Não depende da sua força, nem da sua habilidade de se manter firme, mas da fidelidade dele em levar até o fim o que um dia começou no seu coração. Há dias em que parece que você não avança, momentos em que sente que está retrocedendo, que volta a cair em velhos hábitos, que suas feridas se reabrem. E é aí que o inimigo sussurra mentiras. Deus já se cansou de você, Ele desistiu de você, não há mais esperança. Mas nada está mais distante da verdade. A teologia da perseverança divina nos ensina que a garantia da sua restauração completa não está em você, mas nele. Ele não se contradiz, não muda de ideia, não cancela seus planos. Se Ele começou a obra de te curar, Ele vai terminar. Se colocou sua mão sobre a sua vida, não vai tirá-la. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Deus trabalha por meio de processos, e todo processo tem um fim glorioso. A perspectiva da conclusão te lembra que sua história tem um destino, sua cura tem um objetivo, sua vida tem um propósito. Talvez agora você só veja os andaimes, os entulhos, os materiais espalhados, mas o arquiteto já vê o prédio concluído. Você ainda chora na poeira da obra, mas ele já celebra a beleza do projeto finalizado.
Foi isso que Paulo enxergou quando escreveu aquela carta. A certeza de que a restauração divina nunca fica pela metade. Ele faz tudo novo e faz tudo bem. A tradição reformada descreve isso como a perseverança dos santos. E essa perseverança não é mérito seu, é o reflexo da perseverança dele com você. Você cai, ele te levanta. Você duvida, ele reafirma sua promessa. Você se esfria, ele reacende o fogo. Porque sua fidelidade sustenta aquilo que sua graça começou. Você não precisa ter medo do futuro. A sua segurança não está na sua força de vontade, mas no caráter de um Deus que nunca falha. Ele te leva de glória em glória, até que sua obra em você esteja completa. A teologia pastoral também entende que a esperança da conclusão é essencial para que você continue avançando. Porque se você acredita que não há garantia, desiste no meio da prova. Se acha que tudo depende de você, se cansa e abandona. Mas quando sabe que há um destino certo, que o processo não é em vão, que o final já está escrito, você encontra forças para dar mais um passo a cada dia. Essa esperança te sustenta nos dias escuros. Essa convicção é como uma âncora para a sua alma. Até mesmo a psicologia da esperança cristã ensina que ter um alvo claro dá sentido ao processo difícil. Saber que a obra será concluída, que sua cura será total, que seu coração será completamente restaurado, te dá paciência para esperar e coragem para prosseguir. Cada dia é mais um tijolo na construção que Deus está fazendo. E mesmo que ainda não veja o resultado final, você pode confiar que a visão dele é perfeita. Talvez você tenha tido dúvidas, talvez às vezes pense: será mesmo que Deus vai terminar o que começou em mim? E se eu falhar demais? E se eu não for digno? Mas escute isso. A palavra dele é sua garantia. Ele não depende da sua dignidade, mas da sua misericórdia. Ele não se apoia na sua constância, mas no seu amor imutável. E esse amor nunca vai te abandonar. Imagine um arquiteto que, mesmo quando os outros passam pela construção e criticam o que ainda está inacabado, continua focado na visão final. Assim é Deus com você. Mesmo que você olhe no espelho e só veja ruínas e rachaduras, ele já enxerga a beleza concluída. Ele vê quem você será, não apenas quem você é agora. Ele vê o fim desde o começo e não abandona sua obra. Mesmo que você esteja quebrado por dentro, ele pode te restaurar completamente. Porque sua obra não fica pela metade. Porque seus planos não são interrompidos pelas suas quedas. Porque seu amor não se cansa de te levantar. Hoje você pode respirar em paz, descansar na sua promessa, erguer a cabeça e dizer: Ele vai terminar o que começou em mim. E quando esse dia chegar, quando sua obra estiver completa, todo o céu celebrará com você, e sua vida será testemunho de que o Deus que restaura também aperfeiçoa até o fim. Se você chegou até aqui, algo poderoso já está acontecendo em seu coração. Caminhamos juntos por 15 verdades que revelam o coração de Deus por você. Ele se aproxima dos quebrantados, honra a vulnerabilidade e transforma os pedaços quebrados em obra-prima. Isso não é apenas informação, é um convite pessoal de Deus para você. Cada verdade é uma promessa que Ele deseja cumprir em sua vida. O seu processo de restauração não termina aqui, está apenas começando. E agora, o que vem a seguir? Agarre-se a essas promessas. Quando a dor sussurrar que nada mudou, lembre-se de que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Permita que seu testemunho de restauração se torne esperança para outros. Mantenha-se conectado com a fonte da sua cura por meio da oração e da sua palavra. Hoje, Deus está declarando sobre a sua vida: mesmo que você estivesse quebrado por dentro, eu te restaurei completamente. A sua dor se transformou em propósito, a sua ferida em cura para outros. A sua história de restauração não é apenas para você, é para todos que precisam saber que a restauração completa é possível. Declare comigo: Deus completou sua obra de restauração na minha vida.
Meu passado quebrado se transformou em um poderoso testemunho. Sou completamente restaurado para restaurar outros.